conceder vida longa, dias plenos, de dignidade e de glória coroado, e conceder vida longa, dias plenos. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá sua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para que todos os caminhos te guardarem. Ao invocar-me o teu servo de ouvido, e ao seu lado eu estarei em suas dores, em divindade e de glória coroá-lo, e conceder-lhe vida longa, dias plenos, em divindade e de glória coroá-lo, e conceder-lhe vida longa, dias plenos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Seja bem-vinda, minha irmã, seja bem-vindo, meu irmão, para rezarmos juntos esta Santa Missa. Estamos no primeiro domingo da Quaresma, que iniciamos na última quarta desses 40 dias, através do jejum, da oração, da esmola. Hoje Jesus nos apresenta, o Evangelho nos apresenta Jesus e as tentações. Celebremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bondade de Deus, o Pai, que aqui nos reúne como filhos e filhas. O amor de Jesus, que nos convida sempre a vencer as tentações. A força do Espírito Santo que nos anima, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Guarda penitencial. Irmãs e irmãos, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, e na cruz perdoaste do ladrão arrependido, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos mandaste perdoar-nos mutuamente, antes de nos aproximar do vosso altar. Tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que fizestes a vossa igreja o ministério da reconciliação, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus de amor e misericórdia, tenha piedade de nós, perdoe os nossos pecados, nossas faltas e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. As intenções que apresentamos nesta missa, também aquelas intenções que cada uma traz no silêncio do seu coração, na sua vida, na família, no propósito que está vivendo nesta Quaresma. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do Sacramento da Quaresma, concede-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Meus irmãos, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Amém. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Meu irmão, nós estamos celebrando a missa, participando da missa do primeiro domingo da Quaresma. Iniciamos na última quarta-feira essa caminhada de 40 dias, e essa caminhada, ela obviamente terá um significado para cada um de nós. Vamos fazer, estamos fazendo, iniciamos, tendo a certeza de que, qual seja o propósito que cada um estabeleceu, de jejum, de penitência, de abstinência, através da oração, do jejum, da esmola, obviamente que a Quaresma, esse caminho quaresmal produzirá fruto na nossa vida. Isso nós temos a esperança, nós temos a confiança em Deus de que esta caminhada quaresmal produzirá fruto na nossa vida. Hoje nós nos deparamos, estudamos, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 4, e logo depois do batismo, quando Jesus é batizado por João Batista, logo depois do batismo manifesta-se então a ação do Pai, em Jesus, e o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, diz o Evangelho. E Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome, diz o Evangelho. Teve fome. Todo jejum, obviamente, ele traz a fome, porque o propósito do jejum é isso mesmo. Abster-nos de algo para sentir a falta, e assim, obviamente, sentir a falta também maior de Deus na nossa vida, no propósito do jejum. E então, diz o Evangelho, o tentador aproximou-se de Jesus. O tentador, o evangelista Mateus começa com o tentador, depois ele passa a usar a palavra própria, o diabo. Primeiro ele começa como tentador, depois ele passa. Na verdade,
Aqui o Evangelho nos apresenta aquele que de fato, primeiro, ele vai tentar Jesus, por isso o evangelista coloca como tentador. E depois ele coloca como diabo, porque as duas últimas tentações de Jesus, elas querem desviar Jesus da comunhão com o Pai. Quer dizer, quer dividir Jesus. Jesus veio para ser obediente em tudo ao Pai. As duas últimas tentações, elas, por isso o evangelista usa, elas querem dividir Jesus, não ter a intimidade com o Pai. Daí usa-se o termo, a denominação concreta, aquele que divide, né? Bom, o Evangelho diz que Jesus, ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Nós sabemos que a Quaresma, nesses 40 dias, ele tem um simbolismo de sairmos de um ponto e chegarmos a um ponto onde pretendíamos. Assim, o povo de Israel, com seus 40 anos no deserto, até Elias, né? E assim, a linguagem, a denominação de 40 tem sempre esse significado. De um ponto a uma meta, né? Então, obviamente que Jesus não foi tentado só nesses 40 dias. Nós sabemos, quando nós pegamos o Evangelho, o que nós vemos? Jesus foi tentado ao longo de toda a sua vida, não é isso? Então, o Evangelho também, ao falar das tentações de Jesus, o Evangelho quer nos convidar a refletir que também nós temos as tentações durante toda a nossa vida, cada etapa da vida. As tentações são muito próprias de cada etapa da vida. E as respostas, Jesus vence cada uma das tentações de que forma? Citando os versículos da Escritura. Não é isso que Jesus responde ao tentador, ao diabo? Jesus responde a partir da palavra. Então hoje nós somos convidados a olhar e reconhecer as tentações que se fazem presentes também no caminho nosso de cada dia, e somos convidados a ter maior intimidade com a palavra. Esse é o propósito da oração, né? Que é o propósito da nossa coração. A oração, ela é amparada na Bíblia, na palavra de Deus. A palavra de Deus é que conduz a nossa oração, né? Não pode ser diferente, né? Porque a palavra de Deus, ela quer nos colocar em sintonia com o reino de Deus, com o projeto de Deus. Nós iniciamos a liturgia da palavra para a leitura do livro de Gênesis. Aqui nós temos a primeira leitura, versículos do capítulo 2 de Gênesis, versículos do capítulo 3, né? O capítulo 2 nos relata que Deus então criou o homem e a mulher, colocou-os no jardim e ali deu tudo o que eles precisavam, né, para viver em harmonia, em sintonia com o Criador, mas só não poderiam comer da árvore, né? Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, esta não pode tocar nem comer, porque senão, o que Deus diz? Senão morrerão. Não é isso daí? Na primeira leitura? Então, se tocar, morrerão, né? O que a serpente faz então? Não é nada disso não, né? A serpente diz a mulher: não, vós não morrereis. Deus sabe que se vocês comerem desse fruto, dessa árvore que está no meio, vocês serão como deuses. Não é isso que está na passagem da Escritura? Se comerem do fruto da árvore, vocês serão como deuses. Então, Deus tinha dito que se comesse daquela árvore, morreria. A serpente diz à mulher que se comesse daquela árvore, seria como Deus. Em quem que a mulher acreditou? Obviamente na mulher. Quem é que não quer ser como Deus, né? Quem é que não quer ser como Deus? A serpente é astuta, né? Então, as tentações são assim. Às vezes a gente acha que a tentação vai vir, a tentação vem sutil. Como é a serpente? Não, Deus está enganando vocês. Se comer, vocês serão como Deus. É claro.
diz que o homem dá ao seu marido, diz então a passagem da Escritura, e persegue-se crucifica com vergonha de Deus, diz então a passagem. A salmodia que nós rezamos, nós vamos rezar esse salmo várias vezes, né, durante a quaresma, no Salmo 50, 51 da Escritura. O caminho nosso quaresmal, ele se faz exatamente por causa da nossa condição pecadora, mas também porque nós confiamos que Deus tem piedade de nós. Não é isso que nós fazemos? Nós confiamos que Deus tem piedade de nós, porque somos pecadores e queremos nos colocar a fazer esse caminho para nos aproximar melhor de Deus, da família, das pessoas com as quais convivemos, dos relacionamentos. Então, pedir a Deus que Ele tenha piedade de nós, pela nossa condição pecadora, seguros de que Ele, de fato, tem esta piedade. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, Paulo faz um ensinamento, ele toma lá o início da Escritura, como está na leitura primeira. Então Paulo diz: se o pecado entrou no mundo por um só homem, através do pecado entrou a morte, e ele vai então falando de como que nós herdamos este pecado da origem, o pecado original, o pecado da desobediência, de querer ser como Deus, de Eva e Adão. Então, nós carregamos esse pecado. Então, quer dizer que nós estamos continuamente contaminados, condenados. Aí o apóstolo Paulo vai fazer, então, a catequese sobre a vinda de Jesus. Então, se lá atrás a desobediência trouxe uma consequência para todos nós, Jesus, vindo na obediência, vencendo as tentações, ele então derrama a graça de Deus, ele nos reconcilia com Deus e nós então podemos viver na graça de Deus. É o que termina o último versículo, como um resumo: pela desobediência de um só, a humanidade foi estabelecida em uma situação de pecado, Eva, obviamente, né? E Adão. Também pela obediência de um só, Jesus Cristo, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. O apóstolo Paulo faz uma catequese mostrando como era no início a consequência e como que Jesus veio então romper essa condição através da sua obediência e nos conceder o estado de graça diante de Deus. Meus irmãos, ao terminar o Evangelho, diz: então o diabo deixou de os anjos se aproximar de servir a Jesus. Não é isso? Para o final do Evangelho. Então, durante esta semana, a partir da palavra de Deus, é importante cada um de nós meditar em quais as situações que nós enfrentamos hoje. Cada um na sua vida, as pessoas com as quais convive, cada um de nós é chamado a reconhecer as tentações que nós enfrentamos. E, nesta semana, de modo muito especial, através de uma melhor leitura da palavra de Deus, da oração, nós então temos força, temos sabedoria de Deus, força de Deus, graça de Deus para vencer. Essa vai ser a nossa semana, vai ser o nosso caminho, nesta primeira semana quaresmal, examinar, reconhecer as tentações e a partir da oração, da leitura da Bíblia de modo mais aprofundado, Deus nos dará a graça de vencer as tentações assim como Jesus as venceu. Façamos uma boa caminhada vencendo as tentações nesta semana. Professemos a fé, meus irmãos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sobre os poderes de Pôncio Pilatos, foi crucificado,
crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. As nossas preces, minhas irmãs e irmãos, rezemos a Deus Pai, para que em sua bondade escute as nossas preces e nos revele sua misericórdia. Após cada prece nós vamos rezar juntos. Por vossa misericórdia, ó Deus, Pai de misericórdia, dai perseverança e coragem evangélica aos grupos que trabalham, para que todos tenham moradia digna. Ajudai-nos a colocar sempre a nossa vida a serviço dos irmãos, especialmente dos mais necessitados, nós vos pedimos. Por vossa misericórdia, escutai-nos, Senhor. Vamos rezar juntos a oração da campanha da fraternidade. Deus nosso Pai, em Jesus, nosso Filho, vieste morar em nós e nos ensinaste o valor da caridade humana. Nós os agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós os suplicamos, dai-nos a graça da conversão, para ajudarmos a nos construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho para todas as pessoas, a fim de um dia habitarmos convosco a casa do céu. Amém. trazendo as oferendas do pão e do vinho, oferendas da vida, a fé da nossa caminhada quaresmal, que as oferendas transformadas no corpo e sangue do Senhor e alimentando-nos, fortaleçam-nos para vencer as tentações. Bendito Senhor para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartimos a mesa do reino, anunciam a paz almejada,
sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Jejuando 40 dias, Jesus consagrou. Nós vos pedimos, Senhor, fazei que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação agradecer sempre e em todo lugar a vós, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Jejuando 40 dias, Jesus consagrou a observância quaresmal e, desarmando os cilados da antiga serpente, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade, para que, pela digna celebração do mistério pascal, passemos um dia a Páscoa eterna. Por isso, hoje, sempre com a multidão dos anjos e santos, com o hino de louvor, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vossa santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para ser consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. À noite em que ia ser preso, que ia ser entregue, fazendo com os apóstolos a última ceia, Jesus tomou em suas mãos o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Pedro e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, o vosso servo Papa Leão, o nosso administrador apostólico Marco Aurélio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Os falecidos de nossas famílias, os que lembramos agora neste ano. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. Por Ele, dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, a unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ao seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos
eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Retirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come desse pão, viverá eternamente, disse Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue do Senhor seja nosso alimento e nos conduz à vida eterna. Amém.
Deus, que nos alimentasses com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Vimos aniversariantes! Os nossos parabéns mais uma vez aos aniversariantes. Que Deus derrame sobre vocês a alegria do dom da vida, com saúde e paz, nossos parabéns. Rezar uma Ave Maria pelos aniversariantes e por nós, para que essa semana Nossa Senhora interceda para que nós saibamos reconhecer as tentações que enfrentamos e nos ajude também a vencê-las. Caminha conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Mãe Aparecida, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Pedro, Rogai por nós. Santa Clara, Rogai por nós. todos os santos e santas de Deus. Rogai por nós. Invoquemos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Desça, Senhor, sobre o vosso povo copiosa bênção, para que na tribulação cresça a esperança, na tentação confirme-se a virtude, e lhe seja concedida a eterna redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. Desça sobre todos vós a proteção, o auxílio, a força de Deus para vencer as tentações. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos ao Senhor para a nossa vida. Fiquemos em paz, vamos em paz. Que a paz do Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Caminho da vida sofrida, a irmã sem amigo, sem chão. Na calçada no bairro inteira, brota o grito pra outro irmão. Mas o verbo se faz moradia, o desejo da simplicidade, vem morar com o pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Vem morar entre nós, Deus conosco em cada irmão, por um lar de amor e justiça, nosso canto da sua glória. Vamos.
Vamos embora.